ao podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 4 de agosto. Eu sou o Fernando Rudnick e estou acompanhado da nossa dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Muitos assuntos hoje. Atlético perdeu de novo, levou o Padre na arena, mas não adiantou. O Atlético está muito mal na Série B. Curitiba é vice-líder, empatado com o Goiás. Teve uma vitória heróica na semana passada contra o Vila Nova. Tem muita coisa para a gente abordar nessa edição do Carneiro e Mafuz, mas antes da gente iniciar o programa, fica aquele recado para você que está nos assistindo aí no YouTube do 12 Esportes. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa sua curtida, deixa seu comentário, faça o programa com a gente. Meus amigos, Atlético 1, Paysandu 1. O Atlético fez um gol aos 36 minutos do segundo tempo com o Dudu, jogador da base, achou uma jogada, conseguiu fazer o gol. E depois uma lambança, 4 minutos depois, o Paysandu empatou 1-1 na Arena da Baixada. O Atlético está a 7 pontos do primeiro time dentro do G4, que hoje é a Chapecoense. E a quantos pontos da zona de rebaixamento? A zona de rebaixamento está 6 pontos. 6 pontos. Então, é uma situação... dentro do princípio da proporção... Está mais perto de cair. Da razoabilidade, ele está mais perto de ser rebaixado do que de subir. Aliás, 5 pontos. Aí está pior pontos. Ainda. O Volta Redonda é o primeiro aí na zona, tem 21 e o Atlético tem 26 pontos. Isso é pro Petralha ver o que ele está causando dentro do clube. E eu quero falar primeiro. Então, eu não vou falar do jogo em si, não vou falar do jogo. Porque o técnico pediu demissão ontem. Teria que mandar ele embora. Ele colocou o cargo à disposição, teria que mandar embora. Porque... A informação que você tem, então, aqui depois... Não, informação não. É só interpretar as palavras que ele deu, a entrevista dele ontem, depois do jogo, que ele demorou para chegar na sala de imprensa, porque ele estava conversando com a diretoria e disse que se entendesse a diretoria que o problema era ele, a diretoria que ficasse à disposição. E um dos problemas passa a ser ele. A diretoria deveria aproveitar e demitir o técnico, porque há 2 meses o time não evolui. Ele não é tornado menos ruim. Ruim ele é. É o estágio definitivo dele. Ruim ele é, mas menos ruim ele não consegue. Teve uma frase dele, Mafuz e Carneiro, que me chamou a atenção ontem na coletiva de imprensa, que ele disse o seguinte, que ele não muda a estrutura do time porque ele acha que dessa maneira o time está fazendo gol. Se ele mudar, vai tomar mais gols. Ele não muda a estrutura do time porque é o limite do time. Ele falou que o time não sabe defender. Exatamente. E aí... No que ele não tem razão, ou no que ele tem razão. Então eu só quero terminar o seguinte. Então tinha que demitir o técnico e buscar aquele Thiago Carpini, está desempregado? Está desempregado. Vai buscar o Thiago Carpini, tenta outra vez. O Atlético está na fase de desespero. Agora está recorrendo a Deus. Mas Deus não protege quem não tem fé. E o Petralha é um homem sem fé. Sempre foi sem fé, ele nunca terminou nada na vida. Ele não terminou a empresa dele, que acabou numa recuperação judicial, e vai acabar com o Atlético outra vez. Vai acabar com o Atlético. Ele nunca ganhou nada do Atlético. Em 2001, campeão, ele se afastou. Ademir Ador falou aqui, ele estava afastado. Aquela turma do Ademir Ador, no Fornel, Valmorzinho, Marcos Coelho, Samir deram o título de 2001. Depois os outros títulos teve o doutor Salim Emed como presidente. Ele nunca ganhou nada, o Mário Celso Petralha. Por que ele vai agora bancar o homem de fé, levar um padre para benzer, se ele é que gera essa aura negativa dentro do clube? Ele tinha que sair do clube. Se ele vai continuar no clube, ele tem que demitir o técnico hoje. Olha aí, está mais próximo. É essa a tese hoje. O Atlético, o problema já não é mais a classificação, e sim a permanência na segunda divisão.
Está a 5 pontos do Volta Redonda, que vai jogar ali, acho que hoje ou amanhã. Se ganhar, se aproxima mais do Atlético. Então é isso que eu quero falar sobre o Atlético Paranaense. O jogo foi apenas reflexo de tudo que está acontecendo. Enquanto a aura negativa do Petralha continuar lá, vai continuar assim. Fortes as palavras de Augusto Mafuz, hein, Carneiro Neto? Eu quero saber de você, primeiro. Vamos falar um pouquinho da bola, vamos falar um pouquinho do jogo. O que aconteceu na Arena da Baixada ontem, domingo? O Atlético novamente mostrou dificuldade, né, para criar jogadas, para levar perigo ao gol adversário, né? Praticamente não teve chance, conseguiu achar um gol. E como pode acontecer uma lambança dessas que aconteceu ontem, falhando o Abraão, Léo Pelé e tomando o gol do Diogo Oliveira, que já tinha acabado com o Curitiba no jogo contra, que foi duas rodadas atrás, né? 3 rodadas atrás, no Couto Pereira, fez o gol do empate. Olha, foi mais do mesmo, né? O Atlético está se repetindo. E isso vem desde o ano passado. Eu tenho a impressão, e é claro, basta você ver os jogos, você percebe que o Atlético foi mal constituído, mal formado. Porque quando você vai fazer o planejamento de futebol, a montagem de um time, no caso do Atlético, que dispensou todos os jogadores da temporada passada, principalmente os estrangeiros, a formulação dessa temporada foi completamente equivocada, completamente sem um pensamento lógico do futebol. Por quê? Você tem que escolher 3 goleiros, você tem que escolher os alas, os zagueiros interiores, os volantes, os meias armadores e os atacantes, para constituir um time. O Atlético não. O Atlético, ele parece que o problema é a ausência de alguém que tenha inteligência e conhecimento para formalizar o time desta forma, que é o indicado, que é o beabá do futebol. Então o Atlético sofre influências de empresários, de agentes que oferecem os jogadores. Esse jogador aqui é bom porque é barato. Esse aqui é jovem, pode ser um bom negócio no futuro. Algo mais ou menos nesse sentido. Porque só isso explica o time ser tão desengonçado. Nem o Barbieri, tampouco o Hellmann conseguiram dar padrão de jogo ao time. E não vão, pode vir quem vier. Eu até brinquei há algum tempo atrás que, né, nem o Ancelotti arruma o time do Atlético. Por exemplo, vamos ficar só com esse zagueiro Abraão. Eu vi jogar a primeira vez e achei fraquíssimo. Tecnicamente fraco, não está à altura de um time do porte, da tradição, da grandeza do Atlético. Mas ele está lá e joga, eles escalam, entendeu? Isso é um absurdo. Será que ninguém no clube vê que ele é fraco tecnicamente, que ele não serve? O Atlético contrata quantidade de zagueiros e atacantes e não contrata meia. Você vê que esse Dudu, esse menino, ontem arrebentou com a bola. Ele entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo e já fez a diferença toda. Por quê? Porque o Atlético não tem meia armador. Agora eu pergunto, quantas vezes já falei isso? Eu estou cansado. Eu estou me tornando um relógio de repetição aqui, né? Não adianta falar mais nada. Vai trocar de técnico? Não vai mudar nada. Porque vai escalar o Abraão, vai escalar o Léo Pelé e não vai ter um meio armador. E se não tiver um bom meio armador para dar ritmo ao ataque, não vai acontecer nada. Aquele que meta a bola, sabe? Aquele que promova a triangulação, aquele que procure a bola, não esses que apanham da bola. Mas, Carneiro, porque eu concordo com você que não tem meia. E é uma posição que você adota há muito tempo. Mas com o Odair não adianta ter meia, Carneiro. Não tem jogada que passe pelo meio. É da defesa pro ataque, é da defesa pro ataque. Mas é que ele trabalha com o material humano que ele der. Entendeu? E a não ser que ele não indicou nenhum meia também, eu não sei como o que se passa. Ele falou sobre os volantes, né? Que não está conseguindo. Não, mas o Atlético não tem volante de qualidade e tampouco meia. Ele se baseia no Zapelli. Só que o Zapelli, ele não é meia armador. O Zapelli é meia ponta de lança. É jogador de frente, só que ele é mau finalizador. Então ele é um jogador incompleto. Porque ele tem a pinta de meia
ponta de lança, que é aquele que joga junto com o centroavante. Faz jogada de meia. Faz jogada, mas não sabe chutar, não sabe cabecear. Não adianta, não vai acrescentar. Então, na minha concepção, o Atlético está todo errado. Eu estou falando do time do Atlético E faz Paranaense. tempo que você está falando Mas isso. agora, Claro, né? sabe, se enquanto o Petralha tiver esse poder arbitrário dele, não vai resolver o problema. Não vai. O Atlético tem 3 pessoas que estão acabando com ele. É o Petralha, o Márcio Lara e o presidente do Conselho Deliberativo, Aguinaldo. o cidadão Aguinaldo. Coelho. Estão acabando com o clube. É uma barbaridade. E não tem, né, os vice-presidentes são tudo vaquinha de presépio. Colocaram lá o Bétega. O que faz o Bétega no lugar do Lúcio? Não faz nada. Não tem a mínima condição de ser um dirigente do Atlético. O Kister está lá O também. Kister, a mesma coisa, amigo do Petralha. Mas voltando ao jogo, o jogo foi ruim, tecnicamente. O Atlético até teve um predomínio, vamos dizer assim, porque o Paysandu é um time fraco. Não é porque ganhou de 5-2 do Curitiba que vai virar, né, um super time. Aliás, a Série B é um lixão, né? Tecnicamente falando. Não que a Série A também seja essas coisas. Mas veja bem, o Atlético estava com extrema dificuldade de encontrar o caminho do gol. Porque criou algumas situações, algumas chances esporádicas, mas não tem um ritmo de jogo, um padrão de jogo. Por falta do meia. Que pressione o adversário, exatamente pela ausência de melhores jogadores, né? Agora, quando fez o gol aos 36 do segundo tempo, antigamente é quando o futebol era melhor jogado, os próprios jogadores que têm comando dentro de campo, eles falavam, acabou o jogo, hein? Aqui não passa mais. Não era assim? Era assim. Acabou o jogo, tô ganhando de 1-0 em casa. Olha no relógio, faltam 9, 10 minutos, acabou. Não. Aí vai um zagueiro e faz uma lambança daquela. Não, o time vai pra frente. Entendeu? O time vai pra frente. Tudo torto, tudo errado. Então é desanimador para o torcedor e para a gente que é E observador. quem contratou o Abrão? Quem contratou? Petralha. Petralha. E quem que contratou o Léo Pelé? Também. O Petralha. Tá bom. Só quero... É bom deixar claro pra torcida isso. Bom, o Bafus, a gente está, né, falando desse Atlético aí, a gente já pontuou que a situação na Série B é dificílima. A gente chegou num ponto hoje que não existe precedente para o Atlético subir para a Série A com a pontuação que tem. Nunca aconteceu. Mas Então, e para ser rebaixado para a Série C? aí acho que tem. Tem precedente? Vamos ter que fazer essas contas. Porque mas... a conta que tem que ser feita, não vamos... Já enganaram a torcida dizendo que queria subir para a primeira divisão. Agora, pra Libertadores, né? não pode enganar a torcida Ano passado. que não vai cair para a terceira. Porque se continuar assim, vai cair para a terceira. Mas você acha que vira uma preocupação? Mas são 5 pontos, mas tem que ter a preocupação. Mas você acha que lá dentro vão ter essa preocupação ou a soberba continua? Vão ter. O Petralha fez um pacto com Deus agora, logo ele, se precisar, faz com o diabo outra vez. O Atlético joga pela Copa do Brasil, né? Vai jogar contra o São Paulo, perdeu de 2-1 no jogo de ida, poupou alguns jogadores, ainda conseguiu um gol com o Viveiros. O confronto está aberto, mas o São Paulo vem numa fase muito melhor e é muito mais time. Não, evidente, o São Paulo tem muito mais condições técnicas de vencer, porque o São Paulo também deu uma bobeada a tomar aquele gol no final. Mas eu vejo o time do Atlético sem preparo psicológico. Além das deficiências técnicas, táticas, o problema do Atlético é emocional. O time do Atlético não tem uma liderança dentro de campo. Parece que todo mundo joga de cabeça baixa, cada um cumpre a sua missão, como se fossem, eles fossem obrigados a seguir um roteiro, como a gente dizia antigamente, repartição pública. O cara faz o serviço e tal, termina o expediente e vai embora, fecha a gaveta e vai embora. E não tem aquele conversa, aquela amizade, as coisas que fazem parte de um grupo que tem uma proposta. Eu não digo nem de ser campeão, mas pelo menos de subir para a Série A. Mas não tem tem alma. Vai ter com quem, Carneiro? Deixa eu falar uma coisa. Eu Vai acho que ter com quem? essa liderança estava em campo ontem. Quem? Com a camisa do Paysandu. O Thiago Heleno. O Thiago Heleno.
Estava lá, ele poderia, rebaixou, estava na campanha de rebaixamento? Estava. Mas é um cara que tem história com a camisa do Atlético, anos, e com certeza ia estar fazendo esse papel de liderança agora. Não ficou. Não estaria na situação atual o Atlético. O Thiago Heleno na zaga, não estaria. Mas isso já é fato passado. Sim. É fato irreversível, então não adianta. O problema do Atlético é de comando. É espiritual também. Quando o Carneiro fala emocional, psicológico, eu entendo e coloco espiritual também. O Mário Celso Petralha, ele provoca aonde ele vai tem um ambiente negativo. 11 partidas em casa na Série B. 15 pontos só, 45% de aproveitamento, já perdeu 18 pontos na Arena. Vai ter que ganhar 12 partidas para se classificar. E ganha? Dá algum indício que ganha? Não tem condição. O time foi mal formado, mal constituído, o elenco não é bom. E se mudar o treinador, quer dizer, também, hoje pouco importa se o Odair Helma fica ou deixa de ficar. Porque seria a terceira mudança de treinador. Ano passado trocaram 5 vezes e não foi a lugar nenhum. É falta de planejamento, né? O Atlético não tem pé nem cabeça. Então, eu acho subir é quase improvável. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado para não entrar no rebolo de baixo. Divisão. E o jogo com o São Paulo na quarta-feira? Vocês acham que vai ser... Mas sabe o que é? É interessante... nem mesmo a vitória vai causar emoção para a torcida. Ela está tão humilhada, ela tão maltratada. Ela queria era que o time voltasse a vencer na primeira divisão, na segunda divisão e subisse. Para ela é irrelevante a essa altura dos acontecimentos o Atlético continuar ou não na Copa do Brasil. Vai no campo, vai na Baixada, mais por curiosidade do que por interesse de ver o time ganhar. Mas foi um belo público ontem, né? Não vi o público. 22 mil pessoas. 22 mil pessoas Eu acho muito expressivo para ver um time tão fraco, né? Tecnicamente, que realmente não dá satisfação. Você vê que o time ele tem limites extremos e não tem nenhuma perspectiva. Então, e a gente vê que a torcida, né, não abandona o time e continua apoiando, mas assim, chega um ponto que vai dar um limite, assim. Teve, claro, vaias justas ao resultado, vaias ao presidente, isso tudo tem acontecendo repetidamente dentro da Arena da Baixada. Depois do jogo contra o São Paulo, tem Atlético visitando o Criciúma, vai ser na segunda que vem, dia 11. Aliás, já avisando quem está nos assistindo o podcast, vai ser transferido para terça, daí não para segunda, para a gente poder comentar, né, o resultado dessa partida. Contra quem? Contra o Criciúma. E o Criciúma tá lá o jogo. Lá. O Criciúma está na frente do Atlético. O Criciúma hoje é o sexto colocado, 29 pontos. Depois do quarto, quem está na frente do Atlético? Vamos lá, vou listar aqui. Goiás 38, Coxa 38, Novo Horizontino 35, Chapecoense 33. Esse é o G4. Depois tem Remo com 30, Criciúma 29, Avaí 29, Cuiabá 28, Cuiabá tem 19 jogos, Vila Nova 27, Operário já passou o Atlético, 26. Atlético tem 26, CRB 25, Atlético 23. Você vê o Atlético tem um jogo a menos. Ele joga hoje. O Atlético joga hoje. Pode empatar com o Atlético na pontuação. Mas quem está bem é o Coritiba, né? E lá atrás, a gente já vai entrar no Coxa. Entrar no Coxa. Ferroviário tem 23, Atlético Goianiense 23, América 21, Volta Redonda 21 com jogo a menos, Botafogo, Paysandu 21, ó. Vice-lanterna Paysandu. E o Amazonas com 20 pontos. Essa é a tabela hoje da Série B. Então, fica bem evidente aí que a situação é complicada. E você acha que o Odair não resiste até essa partida do Criciúma, não? Não, ele pode até resistir até o Criciúma. Mas agora passou a ser, ele próprio se colocou naquela condição
de deixar a diretoria à vontade de sugerir a sua saída. Acho que ele não imaginou quando chegou que a situação ia estar assim, né? O clube que se coloca como vanguardista, moderno, organizado, cheio de processos internos, está realmente muito bagunçado. Isso internamente. É tudo falação. Não resistiu uma queda para a segunda divisão para mostrar a falta de estrutura gerencial. Quer dizer, tudo que se falava do Atlético era casca de ovo, era uma fantasia. Aí está provado. E outro tema para a gente fechar o Atlético, antes da partida contra o Paysandu ontem, no sábado à noite o Atlético publicou nas suas redes sociais um manifesto de um torcedor, um conselheiro do clube, o Fernando Kuchenbecker, um manifesto ali, tem a opinião dele e faz um claro apoio, né, à gestão do Petralha. Mas ele é conselheiro, ele é vaquinha de presépio, é evidente que ele vai escrever. E por que o clube bota isso agora? Para que causar esse tipo de coisa? É oportunismo. E traz algum benefício isso? Fez um podcast específico para isso e levou pessoas, constrangendo as pessoas a falar bem do Petralha. Bom, mas essa situação do Atlético hoje. Vamos ver o que vai acontecer na Copa do Brasil e depois na Série B. O Curitiba, quando a gente começou o podcast falando aí de Série B no início da temporada, a gente colocava o Atlético como um time com mais chances de subir do que o Curitiba. E hoje o Curitiba mostra que a gente estava errado. O Curitiba, depois de tomar um tombaço no Paranaense, na Copa do Brasil, conseguiu, com um mérito gigantesco do Mozart, se organizar. Passou por uma série agora de jogos complicados, 2 empates em casa, foi goleado pelo Paysandu e conseguiu uma vitória agora contra o Vila Nova, jogando com 1 a menos praticamente o jogo inteiro, e mostra uma solidez. O Curitiba está empatado com o Goiás na liderança do campeonato, Carneiro. O Curitiba fez o correto, né? Ele corrigiu as falhas do início de temporada, ele não foi bem no estadual e na Copa do Brasil. O técnico Mozart foi ouvido e 40% do elenco foi mudado. E o próprio Mozart foi adaptando. Claro que ele indicou os jogadores, determinados jogadores, para funções específicas. E hoje o Curitiba é um time, claro, ele tem carências, principalmente no ataque. Mas o Curitiba tem uma defesa muito bem estruturada, um goleiro excepcional, em fase do Pedro Maurício, que é fantástica. O meio de campo do Curitiba é pegador, é marcador, e conta com esse Josué, que é um jogador que está se revelando acima da média. Concordo com o Mozart, que é o maior destaque da Série B no plano individual. Agora, o Curitiba tem essa dificuldade ofensiva. Se bem que o Lucas Ronier jogou muito bem, né? O Alex Silva teve uma boa presença também nesse triunfo sobre a equipe do Vila Nova. E é claro que o Curitiba não só está bem situado, como está mantendo uma média de aproveitamento. E se ele continuar assim, é evidente que vai subir, tem tudo para subir. E a torcida Coxa Branca está confiante. Todos os torcedores do Curitiba sabem até onde o time pode chegar. Não há ilusão, né? É um super time, pode ser até o campeão da Série B, mas o mais importante é chegar entre os 4 e voltar à primeira divisão. Ô Mafuz, a impressão que eu tenho é que o Curitiba e o comando do Mozart, eles colocaram na cabeça dos jogadores como se joga uma Série B. O Mozart. Como se joga, Curitiba, como se disputa uma Série B. O Atlético não tem isso. O Curitiba se esgota, qualquer análise do Curitiba se esgota em uma pessoa. Mozart, o treinador. Que trabalho extraordinário desse rapaz. Que trabalho extraordinário. Mas porque você sente que ele não trabalha só no campo. Você sente que ele trabalha fora do campo. Ele criou ali um ambiente, ele criou um convencimento para os jogadores da condição de cada um, do limite de cada um, aonde pode ir. Então ele é
Aliás, o Mozart, ele não me surpreende, sabe? Não me surpreende. Esse negócio de pegar o time, eu não sei como é que ainda vai ser a sequência. Um time não formado no início, um time que tem que se arrumar durante a competição, isso é muito relativo também. Vamos dar um exemplo aqui perto. O Operário. Uhum. O Alex está conseguindo fazer o Operário evoluir. Uhum. E, no entanto, o Alex pegou o time lá embaixo. Não é mesmo? Quer dizer, a pessoa que tem um pouco mais de cultura de futebol, criatividade de futebol, que jogou futebol. Eu acho que é o carisma, Mafuz. É o carisma também. O carisma do Mozart e do Exatamente. Alex, que estiveram aqui recentemente conosco, né? Você veja no caso do Operário, o Alex deu outra dinâmica de jogo ao time e os jogadores estão mais confiantes. Claro, o Operário venceu a partida num lance quase fortuito. Sim. Mas o importante é que ganhou. No caso do Mozart, ele criou um ambiente positivo e um espírito de grupo. E isso é muito importante, ainda mais num campeonato tecnicamente nivelado por baixo. Então o jogador tem que ter, primeiro, o compromisso profissional. Segundo, a vontade de dar uma satisfação ao torcedor. Uhum. Essa é a grande virtude do atual time do Curitiba. O time do Curitiba, ele tem as suas limitações técnicas, mas no conjunto é um time forte. É um time que você sente que ele é unido e ao mesmo tempo ele tem um entrosamento acima da média, acima do normal. Realmente impressiona esse trabalho do Mozart. Antes de a gente abordar um assunto aqui, Mafuz, acho que é importante a gente falar uma coisa que o Josué disse depois da última entrevista coletiva, que o Curitiba não está mirando só o acesso agora, eles já estão pensando em ser campeões. O título da Série B dá vaga para a Copa do Brasil, que o Curitiba perdeu por causa do Paranaense. Essa mentalidade, né, de buscar o título e tá brigando para isso, acho que é um outro indício, né, de todo o trabalho que está sendo bem feito. Mas lá, essa né? é a diferença do time que está constituído com um objetivo, né? Um ou mais objetivos. E o outro é o Atlético, por exemplo, que é um time desgarrado. O Atlético ninguém sabe, os jogadores não sabem o que eles precisam fazer. Teria que chegar alguém e injetar nesses jogadores essa mesma característica que o Mozart conseguiu colocar em ação lá no Alto da Glória. Eu acho isso um mérito. Não por acaso alguns treinadores, eles quando chegam, tem aí o exemplo clássico do atual, do Hernan Crespo no São Paulo. O São Paulo vinha mal e de repente o São Paulo virou a chave, hoje tem outro perfil. E a figura dele, E né? há o desgaste também, a contrapartida. Por exemplo, o Abel Ferreira está claramente desgastado na sua atuação. Ele mesmo deve estar muito cansado no Palmeiras. E tem outros treinadores que têm momentos que não estão indo bem, que é o caso do Felipe Luiz no Flamengo. Ele está alternando muito, e o Flamengo fez investimentos absurdos, né? O Flamengo gastou, acho que o que podia e o que não podia, para tentar melhorar o rendimento nessa temporada. Então é muito difícil a função de treinador. Veja o drama do Cuca para segurar as pontas no Atlético Mineiro, com bronca de dirigentes, salários atrasados. Então o futebol é muito desafiador para todos os que atuam profissionalmente. Ô Mafuz, e antes da gente entrar naquele assunto que você me lembrou em aqui... relação, só deixa eu falar, eu não sou engenheiro de obra pronta. O Petralha gosta de falar de comentarista, né? Porque pode ver a coluna que eu escrevi quando o Odair Hellman chegou. Lá em Porto Alegre era tido como Celso Rotti da era moderna. O Atlético buscando zagueiros, procurando zagueiros, não contratou o Aguirre agora, que se machucou, enfim. O Curitiba foi lá e trouxe o Jaci do Operário. E olha que contratação certeira. Observação, o Mozart observou, essa é uma solução. É indicação. Que o treinador contratação indica. certeira. E daí a diretoria vai.
Entendeu? Não tem aquele outro sentido de fazer um bom negócio, de fazer a contratação. Vai contratar pensando em vender já, né? É algo assim. Então o futebol não. O futebol você tem que solucionar os problemas técnicos da equipe dentro de campo. Se você tiver essa praticidade e esse raciocínio, o time melhora, é evidente. Mas e outro ponto sobre o Jaci, além da consistência que ele vem mostrando, no jogo contra o Vila Nova ele cometeu pênalti, foi lá e fez o gol da vitória. E na comemoração você vê, né, o espírito do time, a vontade de vencer, uma coisa que... Mas tudo isso tem as digitais do Moser. Para mim, o Moser é o homem do ano no futebol do Paraná. Muito bem. Para a gente fechar o assunto do Curitiba, o Coxa tem... Não, tem um assunto interessante. Vamos entrar. Mas só para deixar o calendário aqui do Coxa, Coxa tem Chapecoense, Novo Horizontino e Remo. O quarto colocado, o terceiro e o quinto, os próximos jogos. É uma sequência decisiva. Ele pode praticamente cravar o acesso se for bem nessa sequência, pelo menos é a minha impressão. Notícia dessa semana, o que aconteceu? Semana passada, na verdade, né? Hoje é segunda-feira. O Curitiba não, mas a Outfield, que é o grupo que hoje gere o futebol do Curitiba. E que melhorou o futebol do Curitiba. Melhorou também o futebol do Curitiba. O Lucas de Paula é o CEO desse grupo. Eles compraram uma parte da SAF do Curitiba também. Eles fizeram esse investimento. Eles investiram agora no clube da França, o Le Mans, da segunda divisão francesa. Então a Outfield anunciou esse investimento estratégico no clube francês, e o Bruno D'Ancona, que é sócio fundador da Tricorp, e ele também fez um investimento pessoal dele nesse time francês. E mais o Barrichello, né? O Felipe Massa. Novak Djokovic, tenista. Então fizeram um grupo. E também o dono da Oakberry, que é uma empresa de açaí. E o que significa isso para o Curitiba? Eu quero saber de você. É isso que tem que ser discutido. O que isso quer dizer para o Coxa, Mafus? Aí está. Resta saber se o Curitiba for o Botafogo do Textor, tá bom. Mas se ele for um daquele time da Bélgica, do Textor, ou times que foram para a segunda divisão, o Lyon, né? Que tá suspenso, foi rebaixado por problema financeiro, é isso que tem que ver. E a questão de 2 meses atrás, 1 mês atrás, eu dei a notícia de que Juliano Bertolucci iria vender a Ferroviária de Araraquara para adquirir ações do Curitiba. Da SAF do Curitiba. Da SAF do Curitiba. Eu não digo mais SAF do Curitiba, o Curitiba, né? Curitiba S.A. E ele está vendendo para os russos a Ferroviária e será acionista do Curitiba. Carneiro Neto, o que você acha dessa investida da Outfield fora do Brasil? Você acha que isso pode influenciar aqui ou não? Não acho nada. É o mundo dos negócios, né? Tudo mudou. A vida mudou, o planeta mudou, o clima mudou, os líderes mundiais, né, mudaram, são todos exibicionistas. Então é um problema. E o que é o futebol hoje? O futebol hoje não passa de mais um negócio. Então tudo é possível, tudo cabe hoje em dia, a gente tem que entender. Só que o futebol está ficando chato, ele está ficando, tecnicamente, ele está perdendo o brilho. Então você entenderia uma SAF no Atlético? Também não acho que não vai alterar, né, nem por bem nem por mal. É uma questão de jogadas de interesses individuais ou coletivos, com o tal do dinheiro, é um investimento, né? Agora, na prática, eu acho que o futebol está se tornando um esporte cansativo. Certo, meus amigos. Então, fechamos mais essa edição do podcast Carneiro. Eu só queria fazer um registro. Faça, Carneiro. Que houve uma citação no programa passado que eu fiz em relação ao Messi, e eu não fui bem entendido, bem compreendido, e fui infeliz, evidentemente, na minha observação, e eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que não gostaram do que eu mencionei. E não é do meu estilo,
Até pelo contrário, eu respeito todas as pessoas, né, e sei dos problemas que as pessoas vivem, até porque eu pessoalmente, né, o Mafuz sabe disso, eu cuido de um irmão especial, que era cuidado pelos meus pais, e com a falta deles eu assumi. Então eu sei como é difícil, e eu quero mais uma vez então me desculpar perante as pessoas que se sentiram machucadas pelas minhas palavras. Foi a questão do autismo, né? Exatamente. Eu fui muito infeliz. Tá certo, Carneiro. Muito bem. É ótimo que você fez essa retratação. Então a gente volta na semana que vem para falar mais de Atlético, de Curitiba e de Série B. Tá bom, meus amigos? Voltamos semana que vem. Tchau, tchau.